Bom, a gente está aqui com a Mariângela Simão, diretora-geral assistente da Organização Mundial de Saúde. Bom, aí na Europa deve ter falcatrua, mas quando eles pegam falcatrua, eles metem o cara na cadeia. Aqui eles promovem os caras. Eles botam os caras em cargos melhores. É o Brasil de sempre, né? Ninguém vai preso. Pelo contrário, ganha medalha de honra, sai em coluna social e vai para cargos melhores. O Agostinho, e aquela fiscal da Lapa que denunciou a subprefeita ou gente da Lapa lá, que recebia propina de quem vende cachorro quente? A subprefeita continua lá, né? Ela tá lá firme e forte, tá lá ainda. Tá mandando com prender, apoio mandando desse soltar. prefeito, que para mim é o pior prefeito que eu já vi em São Paulo. É o pior prefeito que eu já vi em São Paulo. Primeiro que ele não tem palavra. Que ele falou para mim que ia tirar o Iabas no dia 29 de junho e não tirou. Demorou um tempão eu metendo o pau, dizendo que ele não tinha palavra para tirar. Outro dia ele me chamou para almoçar, falou, Datena, eu tô querendo o bem da cidade. Eu falei, tá bom, se o senhor queira o bem da cidade, tudo bem. Agora sabe quando que eu vou almoçar com esse cara? Nunca mais. Eu não quero nem ver a cara desse cara. Não quero mais nem ver a cara desse cara. É o pior prefeito que tem nessa cidade aqui. E eu não quero nem conversar com esse cara, não quero mais papo com esse cara, não quero conversa política, não quero conversa de amizade, não quero nada com esse cara. Não confio mais nesse cara. É a minha opinião. Bom, Mariângela Simão, diretora-geral assistente da Organização Mundial de Saúde, que nos enche de orgulho, uma brasileira num cargo tão importante. A Organização Mundial de Saúde está perto de decretar o fim da pandemia da Covid, ou ainda é preciso ter cautela contra essa doença. Eu passei a pandemia inteira trabalhando de sábado e domingo, mais do que devia, e não peguei Covid. Não tinha nem vacina. Usando máscara, tomando os cuidados totais e tal. A coisa de 2 semanas atrás eu peguei essa variante Ômicron e quase morri. Para mim a pandemia não acabou, eu não sei se para a OMS acabou. Pois não, Mariângela, bom dia. Boa tarde, bom dia, Datena, bom dia todo mundo. Veja, não acabou ainda. Essa é a posição oficial da Organização Mundial de Saúde. O que se vê, Datena, é o que a gente diz assim, é uma dissociação de mortes, quer dizer, está morrendo menos gente, mas está tendo em vários países, tem aumento de casos por conta dessa variante, a BA4 e BA5 da Ômicron. Bastante casos no momento. Né? Então, tem uma outra já. Exemplo, tem uma outra já, mas que é a BA2. Tem uma outra já. Tem BA1, BA2, BA3, BA4, BA5. São variantes, não é uma nova variante. Elas são subvariantes da Ômicron. Tá certo? Então, a Ômicron está mudando aos pouquinhos pequenas coisas e a 4 e a BA4 e a 5, elas estão causando bastante infecção. O bom é que quando você tem mais gente vacinada, a tendência é não ter caso grave, né? Mas a vacina ainda não protege bem contra a infecção. Então, a posição não, mas tem exceção, tem exceção, viu, Mariângela? Eu tinha as 4 vacinas, não passei mal, quase morri. Eu tinha as 4 vacinas e faz uma semana que eu saí do hospital e ainda não estou legal. Ainda estou mal pra caramba. Com 4 vacinas que eu já cuidado. Tinha. Se eu não tivesse as vacinas, eu morria. Se eu não tivesse tomado o Remdesivir, que não tem no sistema público de saúde, o SUS, do Brasil, e o governo precisa comprar, e precisa comprar o Paxlovid também, entendeu? Se não tem esses remédios, eu morria. Mesmo com todas as vacinas e com todos os cuidados, eu estou te falando. Eu passei a pandemia inteira trabalhando todo dia, me cuidando, e mesmo assim eu peguei esse negócio e quase morri. Isso é lamentável, né? Ainda bem que você está de volta, né? Mas quer dizer que esse vírus é um vírus o cara chegou para mim e falou assim, que vacinas ruins, você tomou essas vacinas, um negacionista, você tomou essas vacinas e foi parar no hospital. Eu falei, mas eu estou aqui conversando com você. Aí, tá vivo. Entendeu? Tá vivo. Então não acabou ainda. Definitivamente o Comitê de Ética tem um regulamento sanitário internacional que se reuniu 2 semanas atrás e recomendou para a OMS que não acabou a emergência ainda.
Então, e ao tempo que não acabou a emergência, a gente tem uma outra emergência no momento, né? Que é a varíola dos macacos, que a gente vai falar daqui a pouco. Isso. Uhum. O Tedros determinou, acho que como pandemia ou coisa parecida. Mas antes, acho que é bom esgotar o assunto da Covid, porque a Omicron, que diziam que quem pega não vai passar mal, a maioria não passa. Mas a maioria não se aplicou a mim, eu quase morri. Por 2 dias eu achei que ia morrer, fiquei sufocado com saliva e com secreção. Tenho secreção até hoje, tenho diarreia até hoje, tenho problemas na doença seríssimos até hoje. Então, mas você é exceção. Sim, mas eu sou eu. Para mim, eu sou exceção, mas sou eu. E como eu sou exceção, tantas outras exceções há de se existir por aí e com certeza tem por aí. Eu fui medicado com os melhores medicamentos possíveis, porque senão eu ia para o caixa-prego, como diz o outro. Mas, no campo de pesquisa, a Organização Mundial de Saúde atua também muito bem, seguindo pesquisas, fazendo pesquisas e tudo mais. Há em desenvolvimento uma vacina para essa variante Omicron, né? Porque foi essa que eu peguei, as outras eu estava protegido. Você sabe que esse é um ponto importante, porque as vacinas, eu entendo o seu caso, porque existem casos em que as pessoas são hospitalizadas, tem claramente uma redução. As vacinas atuais, inclusive as que você tomou, elas têm demonstrado, do ponto de vista de saúde pública, redução no número de internações e de mortes. Isso é comprovado cientificamente. Pelo fato dela não reduzir transmissão de uma forma muito eficiente, a gente tem casos que vão evoluir de forma mais grave, como foi o seu caso. O que tá se colocando agora, a OMS tem um grupo de experts que fez uma recomendação, que a nova composição de vacinas inclua, porque as vacinas que a gente tem, elas são baseadas, Datena, no vírus ancestral, no primeiro vírus, com o vírus do Wuhan. Né? É o mesmo vírus com variantes, depois teve alfa, beta, gama, delta foi bem importante, né? Porque ela foi bastante transmissível também, e agora a Omicron. Então, a gama foi a que matou mais no Brasil. A gama foi a que matou mais no Brasil. Pegou mais, né? E à medida que, também você tem que levar em consideração que à medida que foi aumentando a cobertura vacinal da população brasileira, também vai fazendo menos casos graves, né? Então a gente espera que no final do ano haja vacinas com nova composição, atualizadas, algumas delas, mas a gente continua recomendando, a OMS continua recomendando que o esquema básico de vacina deve ser feito com as vacinas que existem agora. No final do ano, primeiro porque elas funcionam para prevenir morte, né? E para prevenir em grande parte doença grave, né? Acho que você é uma exceção, eu sei como você falou, você é um caso, mas é um caso e é importante, mas do ponto de vista da saúde pública é importante que as pessoas que não foram vacinadas sejam vacinadas e quem precisa tomar reforço, tome reforço. Tá? E quando a nova vacina vier, ela vai servir para reforço, né? Não tem outra vacina, tem que tomar. Você tem que tomar a vacina que está aí. Porque senão você pode se complicar. Eu não parto do princípio do Descartes que penso, pois existo, que eu sou o centro do universo, não. Eu parto do princípio que muitas outras pessoas como eu, que pegaram a Omicron, foram para o hospital e algumas morreram. Se você anuncia 300 mortes por dia no Brasil, ou 250, significa que 300 pessoas morreram de Covid no Brasil. Num dia. Cada pessoa é importante, né? Cada pessoa é importante. Mas eu devo te dizer que é importante. Agora, não tem outra vacina, eu tive COVID você tem que ir com também, essa mesmo. Claro. Não, eu ia dizer que eu tive Covid esse ano, com 3 vacinas aqui. E passou bem por ele? Passei bem. Tive um caso leve, né? E estou aqui, né? Tô mais velho que você, provavelmente. A maioria passa bem. É uma questão de alarmar. A maioria passa bem. Tome a vacina, porque a maioria tem uma progressão benigna. Infelizmente não foi o meu caso, infelizmente não foi o caso de milhares de pessoas que morreram de uns tempos, essa parte de março até hoje, morreram milhares de pessoas com uma média móvel de 290, 300 pessoas, o que não é pouca coisa. Já é demais, entendeu? Claro.
Bom, mas há perspectiva de que a gente não chegue ao fim da pandemia, mas que a pandemia esteja sob controle, é isso? Então, veja, a intenção é acabar com essa fase aguda, né? Porque esse vírus ele não vai embora tão cedo. Né? Ele, muito provavelmente, ele está se instalando na comunidade, ele vai ter variantes, e vai ter mutações, e ele vai se instalar e a gente vai instituir vacinação de rotina. Eu acho que isso vai ser a história desse coronavírus, especificamente. Uma grande área de pesquisa agora, Datena, na verdade, é para fazer uma vacina contra todos os coronavírus. Porque acho que esse não vai sair rápido, mas porque várias dessas doenças respiratórias são causadas, vários dos vírus de resfriado, sabe? Então, fazer uma que ajude contra todos os coronavírus. Isso vai demorar um pouquinho, mas isso está na fase de desenvolvimento, está na agenda, e acho que é importantíssimo que aconteça. Seria uma vacina, tipo parecida à vacina da gripe, que não tem diferença, é uma vacina só aplicada para a gripe. E aí seria uma gripe realmente mais forte, mais controlada por uma vacina só. Bom, eu estava vendo o Tour de France, falei até com o Gustavo Vecina aqui. Eu gosto muito de ver o Tour de France, acho que uma competição bonita, num país bonito, num interior bonito e tal, que você vê casas de pedra, castelos, história a céu aberto. Os atletas, claro que não durante a prova, mas na hora de premiação, o staff todo, que inclui o Tour de France, usando máscara, repórteres usando máscara, mas na rua, milhares de pessoas, nenhuma com máscara, eu não vi ninguém com máscara, nem o Zorro estava usando máscara ali. A OMS ainda recomenda o uso da máscara, não? Veja, vai depender muito da situação de cada país. A Europa, em geral, os países europeus, eles flexibilizaram muito a questão do uso de máscara. O país onde a Organização Mundial de Saúde está localizada, que é na Suíça, recentemente recomendou o retorno do uso de máscara em estabelecimentos de saúde. Então, e aí eu queria fazer um reparo também, porque acho que cabe muito na decisão individual também. Sabe, se você, por exemplo, aqui no transporte público não precisa usar máscara, aí eu uso máscara. Então, porque eu me sinto mais protegida com o uso da máscara. Então, a recomendação da OMS, e essa não é a recomendação do governo suíço, que não está exigindo o uso de máscara em transporte público. Mais, né? Isso faz uns 3 meses que eles baixaram isso. Então, a recomendação da OMS é com cuidado, né? Ter capacidade de retornar essas medidas se for necessário, e acho que na França teve o retorno dessas medidas por conta do aumento de número de casos por conta da Omicron, e especialmente em eventos públicos, e é a razão pela qual isso está sendo observado na Tour de France, mas não é geral também na França. Você vai no supermercado, não precisa usar máscara. Olha, apesar da vacinação, se você deixar país descoberto, o vírus vai continuar mudando, porque tem muita gente desses países, por consequência, no continente africano, por exemplo, na Índia, por exemplo, se você deixar a vacinação a descoberto, variações da Covid vão continuar vindo, ou matando menos, ou provocando menos problemas. As variações vão continuar num habitat que o bicho gosta, que é um habitat sem vacina. Eu, enquanto estive no hospital, vi a morte de um garoto de 44 anos de idade que não tinha tomado uma vacina, não tinha tomado nenhuma. E tinha 44 anos de idade, não tinha comorbidade, não tinha nada, morreu, entendeu? Agora, o continente africano está sendo contemplado com uma vacinação maior, Mariângela? Esse ano deu uma boa melhorada em relação ao ano passado, Datena, porque o suprimento de vacina estabilizou. Né? Então, hoje eu posso dizer que o que a gente está observando naquele mecanismo COVAX, que é o mecanismo global para vacina, a gente está observando que a gente tem mais vacina do que os países precisam, não, do que eles pedem.
Tá certo? É claro que a gente tem países que têm situação muito precária por conta do sistema de saúde, por conta de insegurança, mas mais relacionada à situação, crise humanitária, né? Países que estão em guerra, países que têm problema de segurança da população em geral. Então, esses países ainda estão para trás. Tá certo? Tem países ainda com 10%, com 12%, com 15% de cobertura, o que, de uma certa forma, é inadmissível quando você tem vacina suficiente, né? Você tem vacina suficiente, mas tem problemas de infraestrutura. Então, tem um esforço enorme agora, dedicado da Organização Mundial de Saúde com a Unicef, cada um desses países, deslocando gente para ajudar na vacinação, deslocando as vacinas, para dar um esforço concentrado de aumentar a cobertura vacinal nesses locais, nos países que são mais frágeis, né? Economias mais frágeis, e tem muita crise humanitária, né? Tem 70 países que no momento estão enfrentando alguma tipo de crise humanitária. Então, cada invasão da Ucrânia, fome e uma série de detalhes. Já existia isso, ficou muito pior depois da pandemia, porque a economia fica tudo pior, global quebrou, está tudo pior. Agora, o que está melhor é a solidariedade, você percebe que o mundo está mais unido. O mundo era bem mais desunido. E ainda assim tem invasão, guerra e tal. É próprio do ser humano. Um dia a gente vai conseguir acabar com a gente mesmo. De tanto a gente tentar, nós vamos acabar sendo extintos desse planeta aqui. Não vai sobrar ninguém para falar bobagem como eu estou falando aqui. Você vai ligar, não vai ter ninguém para ligar o rádio e nem alguém para ouvir alguém falando bobagem aqui no rádio. A humanidade, ela vai conseguir se extinguir. Ela está tentando de todas as formas. Um dia ela vai conseguir se extinguir. Há provas de que civilizações inteiras antigas já foram extintas. É próprio do ser humano gostar de acabar com o ser humano. Um dia ele vai conseguir isso aí. Ainda bem que o bem hoje é a maioria e está lutando pela esperança. Mariângela, uma coisa muito importante sobre a reclassificação dessa varíola dos macacos. O que é que o Tedros fez para alertar o mundo para essa novidade que nós temos aí, que não é muito boa, que é a varíola dos macacos, que não é da mesma classe do coronavírus, claro, já existe desde 1958, acho que na África, e saiu da África, sei lá por quê, por contato físico mais, porque o coronavírus é o vírus perfeito para acabar com todo mundo, porque ele se transmite pelo ar. A varíola de macaco, ela se transmite muito pouco pelo ar. Mas transmite pelo ar? Transmite sim. Porque quando o cara tosse ou grita e está contaminado, vem aquelas gotículas, aqueles perdigotos que contaminam. O coronavírus é diferente, vou ficar entrando em detalhe científico aqui, porque é um aerosol, é diferente de gotícula, mas transmite sim, a varíola do macaco pode ser transmitida também por uma tossida, por um cara gritar e daí por diante. Mas, enfim, o que é que o Tedros fez decretando um alerta, não sei se, para uma pandemia da varíola dos macacos? Deixa eu primeiro falar que o SARS-CoV-2, que é o da Covid, né? Ele, na verdade, a transmissão dele maior é de pessoa a pessoa, é pelos perdigotos, é pela saliva. Né? É muito poucas situações em que ele está no ar e que você só respira ele sem ter ninguém presente. A maior parte dele porque se fosse no ar, matava todo mundo antes de vacina. Claro. Se fosse só no ar, matava todo mundo antes de vacina. O que esse vírus, que você levou o ponto certinho, porque o primeiro que o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, era um vírus novo, tá certo? A gente não conhecia nem nada. Nós conhecemos bastante esse vírus, que é o vírus da varíola dos macacos, que até o nome não está muito correto, porque é o que a gente chama de uma zoonose, né, que teve primeiro uma transmissão, é um vírus de um animal que transmitiu para o humano, mas não é dos macacos originariamente, é de roedores, né? Enfim, mas isso é outra conversa. Mas o que o Tedros fez no sábado, estava na conferência de imprensa que anunciou, a OMS tem um comitê de experts que que recomenda a OMS quando uma emergência, quando um surto de qualquer doença se torna uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Foram 7 vezes que foi declarada uma emergência desse tipo.
O mais conhecido, que vocês sabem, é a da Covid, claro, e agora da varíola dos macacos. E por que essa decisão foi tomada? O comitê em si estava meio dividido da Atena. Sabe, ele não chegou a uma conclusão, ele não teve consenso, o comitê. Mas o diretor-geral, ele, levando em consideração que, por exemplo, um mês atrás, nós tínhamos... Primeiro que o vírus está com um padrão muito diferente. Porque em alguns países africanos, todo ano, quer dizer, endêmico quer dizer que todo ano você tem uma quantidade de casos, né? Não tem uma severidade muito grande, né? Tem poucas mortes, né? Então ele se resolve sem matar o paciente. Mas ele foi constatado que ele tem um comportamento bastante diferente. Esse vírus que está circulando, que é do oeste da África, ele tem a principal base dele, está sendo estudado agora para ver se tem alguma mutação. Ele está com um comportamento muito diferente. Ele rapidamente se espalhou por países onde não tinha nenhum caso antes, porque você via essa varíola dos macacos antes da Atena, de pessoas que viajaram, foram para a Nigéria. Não pode ter associação não pode ter associação com a pandemia da Covid, porque, quer queira, quer não, a pandemia da Covid torna a população mais fraca, né? Não pode ter nenhuma associação? Não, aparentemente não tem relação, até porque o modo de transmissão é diferente, né? Ele é um vírus que já existia, né? O que pode ter facilitado foi que aumentou o número de viagens subitamente, né? E as pessoas transitaram mais e o vírus, com isso, teve mais possibilidade de transitar, de circular em diferentes meios, né? Atualmente ele está concentrado muito, acho que 72% dos casos são na Europa, né, mas ele está nas 6 regiões do mundo, 26% dos casos são nas Américas, o Brasil é um dos países que tem um número grande de casos, né, comparativamente. Então, no total é 16, 18 mil casos agora. Então, passou em um mês, passou de 3 mil casos para 16, 17 mil casos. Foi uma expansão muito rápida. E depois o que se viu é que em vários países não tinha nenhuma ligação com viagem. Sabe, com viagem para um país onde estava circulando o vírus. Então, isso é sinal do quê? É sinal que o vírus está circulando na comunidade. Né? Ele já está com que a gente diz assim, do ponto de vista técnico, uma transmissão sustentada. Uma boa coisa, e por isso que é um momento importante de declarar essa emergência, é que ele está num momento em que você pode controlar. Né, porque ele está afetando mais um grupo específico na população fora da África, que são homens que fazem sexo com outros homens, que é um grupo que também busca mais serviços de saúde. Sabe? Então a gente tem várias possibilidades no momento de trabalhar conjuntamente todo mundo, sem estigma, sem discriminação, que acho que isso é um erro fatal que a gente aprendeu com o HIV, né? E controlar essa transmissão na comunidade por meio de ações preventivas nos grupos que estão sendo mais afetados. Né? Então é nesse ponto que a gente está botando bastante atenção agora. Olha, quando eu ouvi falar que o mundo tinha que ficar esperto porque outras pandemias viriam, isso já está acontecendo. Eu estou achando tudo muito estranho. Eu não tenho cabeça de cientista, não tenho inteligência de cientista, não tenho capacidade de cientista, mas eu estou achando estranho, primeiro, um vírus extremamente fatal como essa variação da classe coronavírus, de repente quase extinguiu a humanidade. Se não fosse a capacidade dos cientistas em desenvolver vacina, a gente estaria bem perto disso, chegamos bem perto disso. Os caras não têm consciência que quase a humanidade é reduzida a uma mínima quantidade de pessoas, mais ou menos parecido com o que a peste bubônica causou lá atrás, que é um vírus perfeito. Ele tem fácil transmissão, tem avião para todo lado e quase acabou com o mundo. Você viu o que teve de pessoas contaminadas, parou a economia, matou gente de fome, matou gente da doença, deixou sequelas gravíssimas, eliminou boa parte da população dos mais fracos.
De repente, logo em seguida, veio outra pandemia por um vírus que era um vírus controlado desde 58. De repente, o que é que não me garante que haverá uma outra pandemia de um outro vírus que a gente já conhece, ou que a gente nunca ouviu falar, ou que se transmutou. Essa história, porque existe aquela teoria científica de controle biológico do próprio planeta. Do jeito que o planeta teve ciclos aí que acabou com a humanidade, era do gelo, era de vulcão e tal, o planeta tem as suas armas químicas aí. Então nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra. Tem tanta comida para tanta gente? Não tem. Então, quando você ouve falar em ficção científica, que todo mundo achava que cientista é aqueles caras de cabelo empinado, sujeito com óculos grosso. Ninguém sabia o que era cientista de verdade até o coronavírus, até que ele salvasse a humanidade junto com a classe de médicos, enfermeiros e tudo mais. Todo mundo via cientista. O seu pai faz o quê? Meu pai é cientista. O meu é jogador de futebol. O meu é engenheiro. Então, seu pai é cientista, era uma classe muito maltratada. E o mundo, só para acabar essa exposição, pode ser que bem idiota, mas eu falo o que eu penso, o mundo passou a ver diferente o poder da ciência e o poder de se criar sistemas públicos de saúde que se julgavam inexpugnáveis. Países como a França, Itália, Estados Unidos, que não tem sistema público de saúde desenvolvido, outros nem têm, se achavam inexpugnáveis. E nosso, com o velho e bom SUS, foi o país que mais morreu gente, mas era para ter morrido muito mais aqui. Era para ter morrido muito mais. Então, essa história do controle biológico do planeta, nós estamos chegando bem perto disso. É a mesma coisa que o cara falava assim, olha, cuidado que os mares vão subir, as calotas polares vão derreter, o clima está esquentando, isso vai acontecer daqui 100 anos. Já está acontecendo num grau que ninguém previa, uma mudança climática que ninguém previa. Uma coisa pode estar ligada à outra, e esse planetinha que nós maltratamos tanto aqui, olha, eu já estou bem com o saco cheio de vocês que não tomem cuidado não, porque senão nós vamos reduzir a população do mundo para que o mundo seja capaz de sobreviver, inclusive a raça humana. Sei lá, tá muito estranho essa coisa aí, muito estranho. Veja lá. E claro que tem gente inteligente como você e cientistas como você que devem estar pensando alguma coisa parecida com isso aí. Uhum. Veja, o que você está colocando é super importante, porque, na verdade, a OMS, não é só a OMS, outras organizações internacionais têm batido na tecla de que tem que se preparar melhor para a pandemia. Os exemplos que você deu está corretíssimo, porque a gente teve nessa pandemia da Covid-19, a gente viu que ninguém estava preparado. Né? País rico com um sistema de saúde público entrou em colapso, país rico sem sistema de saúde público entrou em colapso. Por isso que, deixa eu te contar uma coisa, porque acho que é importante. A Organização Mundial de Saúde tem a Assembleia Mundial de Saúde e decidiu colocar uma proposta para um tratado para pandemias. Sabe o que é um tratado? Você sabe que é uma palavra grande, parece tudo legal, né? É um tratado, chama-se um instrumento vinculante. Quando todos os países assinam, eles têm obrigação de implementar depois. Que, por exemplo, é o que aconteceu com o tabaco. Tá certo? Os países assinaram a Convenção do Tabaco e aí eles tiveram que... Todas as coisas não aconteceram do nada, né? As restrições ao uso do tabaco, elas vêm por conta da Convenção do Tabaco. Na semana passada, teve o acordo dos países aqui em Genebra de que esse tratado vai acontecer e que vai ser um instrumento vinculante, vai ser um instrumento obrigatório para os países. Tinha alguns países que estavam relutando, não queriam que fosse obrigatório, porque vai vir outra pandemia. Essa emergência que a gente está agora, ela provavelmente não vai ser tão severa. Mas imagine, hoje eu ouvi alguém falando, imagine se fosse uma varíola de novo, não é? A gente já está no estado que a gente teve com a Covid-19, né? Que é uma doença letal, de fácil transmissão,
etc. e tal, e que tem pouca vacina. No caso da Covid, nem vacina existia, né? Mas teve muito avanço científico. Tem então, gente que guarda preparado. Vírus vivo disso. Atlantas que guarda, e não sei se a Rússia guarda também. Tem gente poucos. que guarda vírus da varíola viva. Até para desenvolver remédios vacina, e tal, mas... Não, você vê que as vacinas que estão sendo... As vacinas que estão sendo colocadas agora para a varíola dos macacos, na verdade, são estoques de vacina contra a varíola. Tá certo? Está espalhado em vários países com estoques estratégicos de vacina contra a varíola. Se um dia, que sempre teve uma paranoia meio global de que poderia ser usado para arma química, né? É um vírus danado de ruim. Então, tem estoque de vacina globalmente, né? Então, mas está aí. Então, acho que é importante o que você está falando, preparação. Os governos têm que estar preparados. Isso não é uma questão do cidadão. O cidadão pode pressionar o governo, mas o governo tem que estar apoiando um tratado de pandemia e tem contra pandemias de preparação, e tem que tomar as medidas para estar preparado quando a próxima vier. Eu espero estar em casa, Datena, esperando a minha vacina, não ter que ajudar a resolver o problema do mundo. E eu também. Mariângela, foi um prazer falar com você, uma boa tarde a você aí na Suíça. Um bom dia para vocês. Você fique bem, sempre com muita saúde, muito legal a sua explicação, que é fácil, muito bacana de se entender e que todo mundo já compreendeu o que a gente está conversando aqui. Ótimo dia, fica com Deus. Boa recuperação para você. Boa recuperação para você. Obrigado, tá difícil. Obrigado, tá difícil. Abraço grande. Bom, Agostinho, a coisa mais complicada do que a gente imagina, né? O cara acha que... Porque é muito legal, falar assim, acabou, vão tirar a máscara e tal, mas ainda não é assim, não. Eu aprendi na pele, velho. Não, é duro isso, né? É a pior forma de aprender, né? E olha que você seguiu, né? Os protocolos, seguiu, tá? Tanto que eu não peguei a pandemia, eu não peguei o vírus até 15 dias atrás. Então. Passei a pandemia inteira sem pegar nada, nem gripe. Então, e tá com a vacinação em dia, tudo certinho e tal. Você imagina quem tá seguindo as normas que quer seguir, ou não respeita os protocolos e tal. E aí a gente vai voltar a falar, né, Datena, que as nossas lideranças políticas se anteciparam de novo, né? Então vai chegando perto de eleição, vai diminuindo o controle, vai aglomerando, aquilo que a gente já falou. Tudo bem, não dá para manter naquele ritmo todo, as pessoas estão extenuadas e tal, mas claramente quando se anunciou aqui em São Paulo e em toda a parte aí do país que não precisava mais máscara, ali pareceu um passo além do necessário. Enfim, é o que temos agora, não dá para fazer mais nada, está se mantendo aqui em São Paulo e em boa parte do país a necessidade no transporte coletivo, né? Isso está sendo respeitado e é o máximo que conseguimos. E aí é brigar para que as pessoas se vacinem. Né, se vacinem, é isso mesmo, né? Agora tem que vacinar a molecadinha de 3 a 4 anos, tá vacinando agora 30 anos ou mais aqui em São Paulo. É isso, e essas fases estão cada vez mais registrando um afastamento da população, né? Na faixa etária mais jovem, o ritmo ainda não é o desejável, né, Datena? Então isso aqui preocupa bastante, né?